a gente fala de estudo para a primeira etapa da OAB, se eu fizesse uma enquete da pior parte do estudo que vocês acham, ia ganhar de lavada a leitura da lei seca. Vocês têm pânico de ler lei seca, mas isso é um dos principais pontos que vão te levar à aprovação. Não. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar como você vai tornar um pouco mais agradável esse estudo através da leitura da lei seca. Te conto tudo logo depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou a professora Isadora Taide, eu sou especializada em aprovação na OAB há 11 anos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos métodos de estudo para a primeira etapa da OAB, que é a leitura de lei seca, é a leitura do código, dos artigos, sem comentário nenhum. E eu sei que vocês acham essa parte muito chata. E aí, sempre que não sobra tempo ou que o tempo tá apertado, vocês deixam a lei seca falar. Ah, infelizmente, hoje não vai dar pra ler a lei seca, né? E quando também tem tempo sobrando, vocês também deixam pra lá a leitura da lei seca. Não, nada a ver, irmão. Mas isso não pode acontecer porque é um dos métodos de estudo para a primeira etapa que vão alavancar os seus resultados direto para aprovação. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e, se no final fizer sentido para você, curte, comenta e compartilha. A participação de vocês é muito importante para o crescimento do meu canal. E quando eu falo que é muito importante mesmo, gente. Então, curte, comenta e compartilha. Beleza? Olha, o negócio é o seguinte, quando a gente fala de estudo para a primeira etapa, vocês já estão cansados de saber, porque eu falo bastante isso aqui, né? É verdade. Para ser aprovado na primeira etapa, a gente tem que fazer exercícios comentados, resolução de questões comentadas. Nós temos que ler a lei seca e nós temos que fazer revisão. Esses são os 3 pilares da sua aprovação na primeira etapa. E quando a gente fala de leitura de lei seca, quer ler os artigos do código lá do seu vadimeco, ou até no site, quando você lê os artigos puro e limpos, eu sei que vocês têm muita dificuldade. Começam a ler e ficam morrendo de sono, começam a ler e não entendem nada do que está falando, começam a ler e vão pensar em qualquer coisa que não seja aquele artigo. Pensam na morte da bezerra, em que vocês vão comer mais tarde, que horas começa o churrasco no outro dia, mas prestar atenção na leitura da lei seca, eu sei que é um pouco difícil. E calma, isso é super normal. A leitura da lei seca, ela é realmente mais pesada e mais exaustiva. Só que nós não temos como fugir. A leitura da lei seca é de extrema importância para sua aprovação, porque a prova da OAB é extremamente legalista, então vem texto de lei sim. E aí, eu vou trazer algumas coisas que vão te ajudar aí nessa sua empreitada de leitura de artigos. O negócio é o seguinte, o primeiro ponto importante é você direcionar os seus estudos para os artigos que são mais cobrados. Porque como a leitura da lei seca ela já é um pouco chata, se você ficar lendo aí o Código Civil inteiro, o CPC inteiro, a Constituição inteira, é claro que isso não vai dar um resultado positivo. Então é importante que vocês direcionem o estudo para os artigos mais cobrados. E como vocês vão fazer isso? Não sei. Através da resolução de exercícios. Quando vocês resolvem exercícios comentados, vocês têm no comentário dos exercícios, se é um comentário bom, os artigos que foram utilizados naquela questão. Então, enquanto você está fazendo os exercícios comentados, independentemente de onde você faz, é importante que você vá fazendo uma listinha ali daqueles artigos que estão sendo mencionados nos comentários. Então, primeiro ponto para facilitar a sua vida na leitura da lei seca é direcionar o estudo para a leitura dos artigos que mais são cobrados. Segunda dica para você facilitar a sua vida. É importante que você leia os artigos depois de já ter resolvido exercícios que mencionam eles. Eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas lendo artigos um atrás do outro antes de ter visto aquele artigo dentro de um exercício. E qual é a importância, Isa, de eu ler antes ou depois? Boa pergunta. Quando você já fez um exercício em que aquele artigo está contextualizado naquele exercício que
você fez e você lê o comentário, e aí só depois que você vai revisar a leitura daquele artigo, porque você fez a listinha, você já teve a introdução e inseriu aquele artigo dentro de um caso prático. Quando a gente vê um artigo, uma letra de lei dentro de um caso prático, ela fica muito mais clara na nossa cabeça, porque a gente consegue visualizar. Se você lê o artigo simplesmente sem ter lido ele dentro de um contexto prático, dentro de um caso concreto, fica muito mais difícil para a sua memorização. Por isso que vocês não entendem o que o artigo quer dizer, porque aquilo às vezes nunca foi apresentado para você dentro de um caso concreto. Então a segunda dica que eu te dou é que você deve revisar e fazer a leitura de artigos da Lei Seca só depois de você ter feito exercícios que continham aquele artigo. E aí, como você vai fazer isso? Já expliquei. Você vai montar a listinha dos artigos que são mencionados nos comentários das questões fechadas que você está fazendo. Então, você faz as questões. Quando você lê o comentário, você vai estar lendo o artigo pela primeira vez. E como você fez a listinha dos artigos que apareceram, você vai revisar a leitura ali daqueles artigos e aí vai vir de uma forma muito mais fácil, mais clara, porque você conseguiu visualizar aquele artigo dentro de um caso concreto. Terceira dica para facilitar a sua vida em relação à leitura dos artigos que vão ser cobrados na sua primeira etapa da OAB. É a famosa e recorrente dica que eu sempre falo: revisão. Isso mesmo. Lembre que eu falei com vocês que vocês vão fazer exercícios comentados que vão ter os artigos que foram utilizados. Quando você vê a menção do artigo ali no exercício comentado, você vai abrir seu Vadimeco ou abrir no site do Planalto e vai ler o artigo pela primeira vez. Depois, você vai ler mais uma vez aqueles mesmos artigos, porque você fez uma listinha desses artigos para poder revisar. E aí, pela terceira vez, você vai novamente ler os artigos quando você estiver fazendo a sua revisão. E a revisão, ela tem que ser feita dentro da mesma semana. Por isso que eu indico a vocês a sempre fazerem uma marcação nos exercícios que vocês chutaram ou responderam com dúvida. Porque quando você vai fazendo o filtro das questões que você chutou e respondeu com dúvida, você pode retornar a essas questões para sedimentar mais uma vez aquele conteúdo. Então perceba que você leu o artigo estudando a questão comentada, porque quando ele é mencionado, você tem que ir no Vadimeco, leu a primeira vez. Segunda vez, você leu novamente o artigo, porque você fez a listinha dos artigos mencionados nas questões e você deve retornar a eles no dia determinado para ler a lista de artigos. Segunda vez que você leu. Terceira vez, através das revisões. Aí, você vai estar filtrando ainda mais os artigos que você está repetindo. Porque quando você lê os artigos da listinha, você está lendo todos os artigos que foram mencionados nos exercícios. Mas quando você faz a minha terceira dica, que é a revisão, você só está voltando nas questões que você chutou ou respondeu com dúvida. Então você, mais uma vez, vai estar sedimentando os artigos, mas aí de uma forma muito mais estratégica e direcionada, porque você vai repetir ali as questões que você chutou e que você respondeu com dúvida, tá claro? Agora eu entendi! E agora, a quarta e última dica, e não menos importante: se você ainda assim continua com muita dificuldade para prestar atenção na leitura dos artigos, principalmente na leitura dos artigos da lista, porque quando você vai ler os artigos da lista, ela está descontextualizada de um caso prático, porque você fez isso anteriormente. Quando você vai ler a lista, é só a leitura de artigo mesmo, seca ali. Se você ainda permanecer com muita dificuldade de prestar atenção na leitura dessa lei seca, eu te aconselho a gravar você lendo esses artigos da sua listinha e depois colocar você para ouvir esses artigos ao mesmo tempo em que você vai lendo. Quando a gente lê e escuta ao mesmo tempo, aumenta muito mais o seu nível de concentração e pode te ajudar a resolver esse tormento
que é a leitura de lei seca. Vocês gostaram das dicas de hoje? Você já curtiu, já comentou e já compartilhou? Espero que faça diferença para você. Me conte aqui nos comentários abaixo se vocês gostaram dessas dicas. Não se esqueçam que eu estou à disposição de vocês lá no meu Instagram, @Isadora_Ataide, e eu espero poder continuar ajudando vocês. Até o próximo vídeo.